bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, até porque a gente não sabe que horas você vai estar nos ouvindo. Eu sou o Uhum. Jordan, e além de Anara, somos Olá. psicólogos. Esse aqui é o segundo episódio do nosso podcast, Forever Young, que agora tem nome, né? Yay! Quando a gente gravou o primeiro não tinha nome, mas agora ele já tem. E hoje a gente está aqui para falar de quê, Indianara? Basicamente, a gente está aqui para falar sobre o Coringa. Exatamente. Não só o Coringa. personagem, mas o filme também, né? Assim, a gente vai dar uma surfada aí no hype do Coringa pro Oscar, obviamente, Óbvio. né? E falar um pouquinho desse filme na perspectiva da psicologia analítica. A gente vai poder desenrolar um pouco alguns dos arquétipos que o filme trata, né? A construção do personagem em si. É, Ou enrolar na cabeça de vocês, né? Depende. A gente nunca sabe. E é engraçado, assim. Acho que a gente pode compartilhar isso, né? Essa é a segunda vez que a gente está gravando essa introdução. A primeira vez que a gente gravou, a gente teve um problema técnico aqui. Culpa do É, Jordan. e tinham várias piadas que agora estão perdidas para sempre no mundo virtual da internet. É, tipo, não vai fazer o menor sentido a gente refazer as piadas, apesar de que, pela minha memória de Dory, eu sou péssima pra isso. Toda hora eu refaço as piadas. As pessoas falam, ah, você já falou isso. Eu falei, eu sei. Mentira, eu não sei nada. Mas assim, o importante é que você dê risada comigo, porque eu sou uma pessoa velha e esclerosada. Inclusive, uma das piadas era sobre isso. O sobrenome Forever Young é um trocadilho com a música Forever Young do Alphaville, que é uma banda antigaça aí. Mas enfim, Sim, sim, exatamente. sigamos Agora lembrei. sigamos adiante. Que o Coringa, assim, e não sei, mais uma coisa que talvez denuncie idade, né? Antigamente na internet tinha uma parada chamada Batman Feira da Fruta. Não sei se você conhece. Meu Deus, isso eu não conheço, não. Não, é uma Não, redublagem seu que os, velho. que os malucos fizeram em 2000, 2003, sei lá. Foi da É, mesma época que teve aquela redublagem do Destino de Miguel? não sei, Leonardo, talvez isso seja mais velho. Talvez isso seja regional. Mas o fato é que Talvez. no Batman Feira da Fruta, os caras botam essa música, né, Feira da Fruta, no como background assim de um episódio da série do Batman de 66 assim, e fazem uma redublagem. É bem engraçado assim, depois quem tiver interesse tem aí no YouTube. É uma parada bem tosca, mas naquela época era divertido. É, e aí o Coringa é um dos personagens principais assim dessa redublagem, né? E tem a famosa frase que o Coringa fala que vai comer a tia do Batman, né? E, Que? e aí o Que? Coringa, para além dessa ideia de ter relações íntimas com a tia do Batman, ano passado lançou um puta filme, né, cara? Assim, um filmaço que, É, que inclusive eu, Barrichello, né? Que agora é minha piada eterna, vim assistir o filme há pouco tempo. na verdade, ela foi assistir o filme pra gente gravar o podcast. Ela assistiu o filme hoje, de É manhã. verdade. Então, tipo, tá tudo que vocês ouvirão tá na vibe do bem fresco, sabe? Agora, E, filmaço, filmaço. pois Eu, é, né, cara? E um filme eu que continuo com essa imagem na minha cabeça, sabe? Tipo, foram 2 horas de angústia. Foi o que até brinquei, né? 2 horas da pior segunda-feira de todos os atendimentos, sabe? Mas um filmaço. um filme que escancara muito a nossa questão, assim, com que lugar as pessoas com problemas e questões relativas à saúde mental têm na sociedade, né? Assim, um filme que Uhum. esfrega e joga na cara, faz a gente ter que refletir, ter que pensar, porque de alguma forma ele fala com todo mundo, né? Todo mundo tem uma sementinha de coringa em potencial aí, que mais pra Isso. frente a gente vai explicar com relação aos arquétipos que constituem essa figura e tal. Mas eu acho que o filme teve tanto hype e esse hype foi atingido, né? A galera ficou satisfeita com o filme muito por conta disso, assim, né? Porque ele toca no coringuinha que tem aí.
Coringa que mora no fundo do seu peito. Né, cara? Mas só um disclaimerzinho, né? Não é que vocês sejam loucos, psicóticos, esquizofrênicos, assassinos, etc, não. Né? Mas é que essa questão do arquétipo ela é bem forte, né? E Sim, sim. é aquela coisa que a gente estava falando sobre o SUAS, né? Que eu comentei contigo sobre o SUAS, que na verdade o que me angustiou mais logo no início do filme foram as intervenções e a falta de suporte que o cara teve por conta do tratamento dele, né? Sobre o tratamento dele. Eu que trabalhei um tempão no SUAS, tipo, uma boa parte da minha experiência profissional é de ser profissional do SUAS. É um negócio assim que me angustiou até mais do que as coisas aconteceram com ele. Foi a falta de ancoragem que esse cara teve, tipo, os péssimos atendimentos, sabe? Pois é. E aí, assim, a gente passa esse momento de desmonte da saúde pública. E aí a gente tem esses coringas em potencial, né, cara? Com todo esse sofrimento, com toda essa angústia. A gente não tá aqui fazendo apologia ao coringuismo, se é que podemos chamar assim, Acho né? que sim. A gente não quer que ninguém tome a postura que o Arthur toma no filme, mas isso mexe com um aspecto muito particular de todo mundo, mas que ao mesmo tempo é uma angústia muito coletiva, né? Sim, sim. Pode ter esse comportamento só com a burguesia, tá? Com nós aqui embaixo, não, né? Que é uma parada que o filme, assim, explicita muito, né? É a famosa crítica social foda, né, cara? Assim, Fica muito, muito. presente de alguma forma. Fica presente, fica. Na verdade, eu acho que ela fica muito mais latente do que presente, né? É muito mais para quem tem um pouquinho mais de finesse para perceber algumas sutilezas ali dentro do filme, né? Porque ele é um filme bastante sutil, mas bem pungente ao mesmo tempo, né? Ele dá umas pancadas assim, segura, umas coisas meio Kung Fu, sabe? Que, tipo, você acha que você não tomou um tapa, mas quando você vai ver, você tá com traumatismo craniano, seu nariz começa a sangrar e você fala, porra, Vai da onde doer veio isso? 2 dias depois, né, cara? Isso, você fica assim, onde eu me bati? É, sim. Eu tive uma experiência com o filme que foi mais direta, assim. O filme me impactou bastante desde o primeiro momento, né? E eu achei bem marcante a maneira como ele aborda essas questões, né? Achei bem uou. E é bem o que a gente tá meio que vivendo, né? Sim, sim. Então, de uma forma ou de outra, a gente pensa nessa questão da assistência social, a gente pensa nessa questão do próprio, do próprio suporte, né? Que Uhum. o paciente que sofre de qualquer transtorno psiquiátrico tem. E como isso é importante para evitar que esse cara piore cada vez mais, assim, né? E até chegar num ponto que fica insustentável para esse sujeito, sozinho dar conta daquilo tudo. Porque às vezes tudo que resta para aquele sujeito, né, tudo que serve de ancoragem na realidade é o pouco serviço social que ainda tem, né? A pouca conversa que tem com os profissionais da área de saúde, a medicação que ainda tem, né? Esses pequenos momentos de relação, né? Um pouco mais positiva que o sujeito tem. E você vê que a situação vai degringolando de um nível que ele vai perdendo todas as âncoras que ele tinha com a realidade, né? A referência de sujeito, né, cara? Os diálogos com o assistente social lá, que faz esse acompanhamento dele, colocam bastante isso em xeque, né? Assim, ninguém Nossa, te vê como colocam sujeito, assim, né? não só de ver ele como sujeito, mas colocam a atuação dela enquanto profissional da área de saúde como em xeque, né? Amada. Que tipo de intervenção é aquele? É exatamente isso, cara. Mexeu assim, me constelou muito nesse lugar da angústia de tipo, filha, não faz isso. Olha o ego desse sujeito como tá. Eu acho que eu até brinquei com você quando eu falei que parecia um cuscuz,
né? O ego dele Exatamente. estava na pegada cuscuz de milho, sacou? Quando você tem um sujeito que está numa situação de fragilização tão grande daquela, você não faz determinadas intervenções ou você toma cuidado quando você vai fazer, sabe? Pois E é. uma relação afetiva positiva com a vida muito empobrecida em todos os níveis, né? É. Assim, na psicologia analítica a gente pensa a angústia como algo importante, né? Como algo necessário, assim. A gente não tem essa noção good vibes de só olhar para as coisas positivas, mas a angústia também precisa ser dosada, né? Para o sujeito poder É, saber lidar com ela. E ali no caso dele, só o que você tem é angústia, mano. sim, o tempo todo, o filme já começa tenso, já começa nessa vibe de angústia. E foi foda, né? Uma parada que eu pensei é que, tipo, ele já começa tomando uma porrada na cara literalmente, né, cara? Quando os Do moleques que roubam a placa dele lá e ele vai atrás dos moleques pra pegar a placa de novo e os caras quebram a placa na cara dele, assim. Eu acho que isso marca muito a maneira como o filme vai te tratar enquanto espectador, sacou? eu acho que até antes disso, literalmente na primeira cena, que é muito mais sutil, né? E você vê que ele claramente não tá feliz, ele claramente não tá happy, mas ele tá ali, né, colocando a maquiagem na cara e puxando a boca para cima numa espécie de sorriso. E, nossa, é terrível, cara, é terrível. O que é Foi um foda, né, filme. cara? É foda porque, assim, em algum momento todo mundo já teve que forçar esse sorriso pra se enquadrar. Só que pra ele isso é um movimento constante, assim. É a porra do trabalho dele, né, teoricamente. Então ele tem que estar de boas. É, cara. É horrível. Lembra até um pouco aqui, fazendo uma alusão, a questão da piada do Pagliatti, né? Que aparece em Watchmen, né? Nossa, olha o transimento de pensação. Eu pensei nisso. Juro, juro, juro que eu pensei nisso. Evento Eu, de sincronicidade aqui, ao vivo. para vocês verem como foi. Mas basicamente é o seguinte: a história do Pagliatti é que um sujeito, ele vai, acho que é o médico, ou psiquiatra, né? Vai o Não lembro, médico. eu não lembro muitos detalhes. E aí ele fala pro psiquiatra, pro médico, né, que ele tá se sentindo muito triste, que ele não tá conseguindo ver felicidade nas coisas, que ele tá se sentindo muito mal mesmo, né? Muito para baixo. E aí o médico vira para ele e fala algo do tipo, olha, por que que você não sai, não se diverte, né? Vai no É, circo. vai no circo, o famoso palhaço Pagliatti está na cidade, você precisa ver, ele é engraçadíssimo. E aí ele fala, mas doutor, o Pagliatti sou eu. Esse é o problema. É esse exatamente o problema. E eu acho que uma das coisas mais interessantes quando a gente para colocar o filme em perspectiva é toda essa questão da seguridade social, né? Desse amparo enquanto sociedade que a gente fornece ao sujeito. E me lembra toda a questão do SUAS, né? Tipo, quem trabalha no SUAS sabe como é complicado, como falta verba, como falta medicação, como falta gente para atender, né? Eu nem sei se falta gente ou se sobra gente para ser atendida. É, né? Assim, os serviços públicos no geral, né? Eu trabalho na educação e a gente passa por isso frequentemente também. A gente vê que você tem uma noção de o simples fato de estar ali fazendo, seja porcamente ou não, às vezes Uhum. já é entendido como suficiente, né? E aí você tem profissionais que, pô, infelizmente, são, são bem aquém do que deveriam, Nu! pra gente não dizer outras coisas. Olha, eu vou ser muito sincera, eu tava assistindo e aí eu deixei o celular de lado assim, né? Botei o celular perto e eu pensei, vai ser um filme de boas, vai ser tipo mais uma segunda-feira de manhã. Só que assim, foi a pior segunda-feira de manhã que eu já tive em muitos anos. Eu acho que é muito pior, porque você sabe, né? Se você é nerd ou se você minimamente já ouviu falar no Batman, você tem uma ideia de quem é o Coringa, né? Então você sabe que aquilo ali não vai dar certo em momento nenhum.
Só que o tempo todo você fica extremamente angustiado, porque você é colocado num lugar de empatia com ele. Assim, não, meu Deus, ele é o vilão. E é uma desgraceira atrás da outra. Você já trabalhou no SUAS? Não. Não? Assim, de 100% da minha experiência profissional, 98% é dentro do SUAS. Cara, tudo que aquelas duas terapeutazinhas fofas, né? E muito entre aspas, porque eu acho que elas eram assistentes sociais, fora que estava dentro do Asilo Arkham, né? Tudo aquilo ali é tão verdade no Brasil. Não, e assim, a gente passa por esse momento de desmonte da saúde pública, né, cara? Sim. Em que, simbolicamente, vários coringas ficam a ponto de eclodir por aí, né? Dentro obviamente, de uma interpretação simbólica, tá, gente? Ninguém aqui tá falando pra ninguém pintar a cara de palhaço e sair por aí matando os outros, não. E nem pra estar alucinando também. Mas da questão das angústias, né? De quem sofre com qualquer transtorno psicológico e não tem o mínimo de assistência para poder dar conta disso, assim. Porque desde quando esse filme lançou, na real, desde que foi anunciado, né? Havia uma preocupação geral, assim, com o fato desse filme se tornar uma péssima influência para os jovens, né? De que a galera iria querer seguir o exemplo do Coringa e tal, e meter o louco, quase que literalmente nesse caso, e pirar o cabeção geral, né? E acabou que durante a exibição do filme a gente não teve nenhum evento trágico nesse sentido, que era algo que estava meio que na expectativa de que isso acontecesse, né? Assim, Jordan, nenhum evento trágico no sentido que teve em alguns outros, né? Como tiroteio, galera se matar, né? Dentro do cinema, ou logo após ter assistido o filme e tal. Mas se é uma coisa que eu tô vendo crescer muito no nosso país, é esse delírio coletivo, né? Eu tô tentando pisar em ovos aqui, acho que você tá percebendo, né? Tô. Enfim. Mas foda-se, porque eu não sou de direita, isso tem que ficar bem claro, eu só quero ser educada no posicionamento. Mas eu tô vendo esse surgimento e essa potencialização desse delírio coletivo, né? Enquanto eu tava assistindo o filme, eu me pegava pensando daquela mesma forma, no sentido de por que as pessoas são tão horríveis? Por que todo mundo grita um com o outro? Por que as pessoas não podem, né, ser mais gentis, ou, enfim, ser mais humana, ser mais empática com as outras pessoas? Porque o filme é pedrada atrás de pedrada, né? Não tem uma pessoa que seja efetivamente, realmente, verdadeiramente gentil com ele. Só que a via que ele toma para expressar isso é uma via equivocada, né? O que acontece quando você tem o ego fragilizado, né? Que não consegue dar conta dos conteúdos arquetípicos. E aí no Coringa a gente tem alguns arquétipos que se manifestam de maneira mais presente e tal, e acho que é muito por isso que é fácil se identificar com ele, sabe? Porque os arquétipos que ele traz são arquétipos de rompimento da ordem social, assim. Caos total, caos puro. Eu olhava para aquilo ali e eu via muito, Jungiana esotérica, hein? Eu via muito a carta do louco. Tipo, sério, real. Porque ele estava imerso naquele caos e eu não sei nem se ele tinha ego. Eu olhava assim, meu Deus do céu, ninguém tá percebendo que esse cara tá com um ego na mesma consistência que um cuscuz. Tá esfarelado. Sério, eu sentia muita angústia, porque logo nas primeiras cenas, que eu acho que era assistente social. Você acha que é assistente social também? É assistente social, Só sim. pode ser assistente social, aquela desgraça. Assim, eu amo todas as assistentes sociais. Também não precisa esculachar as assistentes sociais. Não tô esculachando. Gente, só tem uma assistente social que eu verdadeiramente odeio, que é uma assistente social do Espírito Santo, que ela virou pra mim um dia no SUAS e falou assim, eu não gosto de pobre. Eu falei, você tá no lugar errado, amiga. Você tá no SUAS. O que você tá fazendo aqui? Se você é essa assistente social aí, segura essa marimba. essa indireta é direta pra você. Não, mas então.
É importante ressaltar uma parada, assim, é que lá, né, pelo menos em outros países, esse trabalho de. Na verdade, aqui no Brasil a gente sabe que psicoterapia não é uma coisa normativa do psicólogo, né? Então, Sim, o outras termo. pessoas exercem um trabalho que é psicoterapêutico, mas lá é comum que outras profissões acabem fazendo esse tipo de suporte, né? Mais do que o profissional de Inclusive, psicologia em o si. assistente social, pelo menos a nível de Estados Unidos, né, ele tem até um papel muito mais preponderante, não só nas mídias, né? É ele quem vai fazer todo o processo de contato, todo o processo de conversa. Às vezes, os primeiros atendimentos é ele que faz. Então, a imagem, inclusive, que é vendida do assistente social é muito mesclada com a ideia do psicoterapeuta. Sim. Então, por que eu estou dizendo que especificamente dentro do filme, dentro dessa cena, me incomodou? Porque as intervenções e a forma como ela falava não é uma forma que você deva falar com paciente nenhum. Eu tive que pausar porque eu quase dei um murro no computador quando ela falou assim: você está tomando 7 medicações, é impossível que nenhuma delas esteja fazendo efeito. Amada, Pera lá, né? E amada, olha o esse, paciente que você está falando isso. sim, e esse é um dos perigos, assim, quando a gente tem uma prática de terapia, né? Assim, vamos pensar terapêutica mesmo, que é executada por profissionais que não têm a formação em psicologia, né? Porque a formação em Exato. psicologia minimamente te dá um amparo para você saber manejar algumas questões, assim, e lidar com as tuas questões e não transferir para dentro do processo. Pelo menos teoricamente é assim que a gente sabe que deveria funcionar. E com transferir, a gente está querendo começar a misturar a tua realidade com misturar a realidade do outro, né? Sim. Que eu acho que fica claro também quando ela fala, e falha, né? Adorei o ato falha. Quando ela fala que pessoas como eles não se importam com gente como você e não se importam com gente como eu. Tipo, amada, esse não é o seu lugar, é o lugar do paciente, tá? E ali não tem Mas, lugar do paciente, né? Esse, exato, esse lugar não é respeitado. em nenhum momento, sabe, dá uma angústia horrorosa quando ele tá falando e ela não tá prestando atenção no que ele tá Uhum. falando. Tipo, querida, amada. Eu acho que eu já comecei no lugar da angústia, extremamente incomodada com as atitudes desta profissional. Falando um pouco mais da forma como eu vejo o filme, antes da gente entrar um pouco mais grosso na questão da teoria e tal, né? Arquétipos, distúrbio, blá blá blá, tiriri. Mas eu acho que eu já comecei muito angustiada por conta disso. O que me fez pensar, né? O quanto uma intervenção errada, um posicionamento errado, pode fazer com que todo um processo psicoterapêutico, pode fazer com que toda uma vida de um sujeito seja perdida, sabe? Porque Sim. ele tinha poucas coisas que conectavam ele à realidade, que ancoravam ele à realidade. E aquelas coisas que ancoravam ele à realidade não tinham tanta qualidade assim. Quase nada, né? Um sujeito empobrecido de experiências positivas desde sempre, né? Enfim. Sim. E aí, assim, a gente sabe que quanto mais experiências difíceis um sujeito passa, menos vínculo ele consegue criar, né? Com Pelo o menos mundo um que está vínculo lá com a fora, realidade assim. externa. É mais fácil ele fugir para fantasia, para não lidar com as dificuldades que a vida tem. E aí, assim, por mais fácil, não é dizer que é mais tranquilo o cara ser um psicótico, não, gente. É porque a realidade é difícil pra caramba. E Sim. aí, na fantasia, esse sujeito encontra um acalento, né? Encontra uma maneira de tentar manejar aquilo de alguma forma, né? Essas porradas que a vida tá dando. Eu acho que é interessante a gente também sinalizar que quando a gente fala em porrada e tudo, e apesar da gente estar falando hoje especificamente sobre esse filme, porrada pode ser qualquer coisa, tá, gente? Isso vai depender da estrutura de ego que você tenha para lidar com aquilo ou não. Então a porrada pode ser o cara do buzu, o cobrador, dizendo: olha, eu não tenho 10 centavos para te dar de troco. Sim. Como pode ser realmente toda aquela série de desgraças que acontecem com aquele sujeito. Exato. E você acha que o filme romantizou
o Coringa, assim, como a galera temia. Eu vi muita gente com esse questionamento, assim, pô, esse filme vai romantizar essa questão da loucura e tal. O que você acha disso? Cara, é assim, depende. Por que que depende? Eu tava conversando com os meus amigos, porque depois que eu terminei de assistir o filme, eu entrei em todos os meus grupos do WhatsApp e falei, gente, eu preciso conversar, eu preciso de alguém. Alguém vem conversar comigo, pelo amor de Deus, eu preciso falar sobre esse filme. Eu, Barrichello, né? Pô, tá saindo Coringa 2 já, hein? Caraca, mano, que filmaço, cara. Né, saiu outro. Teve um filho da puta que perguntou isso. Saiu outro filme? Eu falei, não, gente, é esse mesmo ainda, que eu tô assistindo agora. Mas, enfim. Nessa troca com essas pessoas que não são psicólogas, eles ficaram bastante enredados no filme, né? Só que eu, com o meu olhar de psicóloga, eu fiquei enredada na situação, sabe? Eu tive muita empatia com o personagem, só que era uma empatia diferente, era uma empatia como se eu tivesse no lugar do profissional, sabe? Porque enquanto profissional eu estava assistindo aquilo e pensando, meu Deus, isso vai dar muita merda lá na frente, como é que ninguém tá vendo que vai dar merda, sabe? Então eu acho que para quem não é um profissional da área da saúde, que não tem muita noção, e pelo fato da gente estar vivendo esses tempos um tanto quanto estranhos, um tanto quanto difíceis, eu acho que pode ter dado uma romantizada. Mas é aquilo, para quem é profissional da área da saúde mental, olha aquilo ali e percebe que não é necessariamente uma romantização, é muito mais uma sinalização. Entende o que eu quero dizer? Assim, eu tive a chance de dar uma palestra, né, sobre esse filme, assim, pouco tempo depois dele ser lançado, no curso de psicologia lá da Universidade Católica de Petrópolis. E a discussão girou basicamente em torno do quanto esse filme joga na nossa cara como a gente, enquanto sociedade, está falhando com os sujeitos que têm transtornos psicológicos, né? Sim. Enfim. Uma das coisas que eu achei que surgiram dessa possível romantização foi que logo depois, em protestos no Chile, né, tava rolando aquela parada dos protestos lá e tal, tiveram algumas pessoas vestidas de coringa, assim, no meio do protesto, né, dos protestos, assim. Isso eu achei muito... Como é que isso tá dentro da gente de algum jeito, né, cara? Assim, esse potencial tá dentro da gente, assim. Agora na França também, né, recentemente, se não me engano, alguns bombeiros, deixar claro, né, que os protestos no Chile ainda não acabaram, ainda estão rolando, tá, gente? Mas é que naquela época foi o... Naquela época teve, de fato, né? Foi o boom da coisa toda, né? Porque aí realmente não tinha como deixar muito escondido. Mas só para deixar claro aí, viu? Paz entre nós e guerra aos senhores. E aí a gente vê como que o filme do Coringa fala com o Coringa potencial dentro da gente, assim. Mesmo que a gente não surte como ele, como o Arthur, né, do filme, a gente tem esse movimento do rompimento da ordem social, né, por conta desses arquétipos que constituem essa figura, assim. E isso faz com que a gente se identifique, pouco, muito, ou negue que existe isso. Mas de alguma forma isso mexe com características que todo mundo carrega dentro da própria personalidade, né, cara? Esteja ciente ou não. Do arquétipo, né? Ele mobiliza através dessas imagens, né? Das imagens arquetípicas, que o que é o Coringa? O Coringa é o caos, é o rompimento, né? O que é o caos? É justamente esse rompimento da ordem, é o tudo e o nada ao mesmo tempo, né? É a existência do completo paradoxo. Então, é esse o poder do arquétipo, né? Ele vem através da imagem e ele afeta a gente de alguma forma, seja essa forma positiva ou uma forma negativa de afeto, né? E é por isso que eu achei que o filme, ele... parando para pensar sobre essa tua pergunta, eu lembro desses debates na época e tudo, que o filme saiu. Eu não acho que ele tenha sido pensado para romantizar o personagem, né? Eu, do meu ponto de vista, enquanto profissional da área da saúde, eu acho que ele foi muito mais colocado
nesse âmbito que você falou, né, do âmbito de apontar, de evidenciar a nossa falha enquanto sociedade, enquanto sujeitos que precisam de uma atenção, que precisam de um cuidado maior e a gente não está atento a isso. Então eu vejo ele muito mais como uma sinalização, mas o arquétipo não enxerga nada, sabe? O arquétipo e a força dele tratora, passa por cima disso tudo. Então, eu acho que talvez se a gente tivesse um processo de psicoeducação maior, de estar discutindo, de estar falando, de estar conversando, né? Como a gente está fazendo agora, eu acho que ele cumpriria a sua real função, digamos assim. Estou me fazendo entender ou estou meio complexo? Não dá pra entender. Nossa. Na época do filme, assim, ficou bem famosa também até aquela frase, né? O problema de se ter uma doença mental é que as pessoas querem que você finja que não a tem, ou haja como se não a tem. Não lembro a frase exata, mas muitas Eu pessoas se printei essa identificaram frase. com isso, né? Muitas pessoas se identificaram exatamente com isso. Assim, a gente vive um momento em que as psicopatologias, né, de um modo geral, estão em pandemia, né? E de um jeito ou de outro está todo mundo angustiado, né? Cada um com as suas angústias, cada angústia com a sua magnitude, mas a gente vive num tempo em que é muito fácil a gente ser acometido por qualquer psicopatologia que seja. Até porque a gente tem também uma hipercategorização de que qualquer coisa acaba virando psicopatologia. Mas enfim, isso é uma discussão para um outro momento, né? Catastrofização. Essa hiper necessidade de medicalização da vida, enfim, isso já entra num outro âmbito de discussão. Mas o fato é que, assim, a gente vê depressão e ansiedade, por exemplo, como coisas que estão aí. Que virou meme. Tipo assim, gente, como é que isso virou piada? Sabe? Eu acho que a gente está passando por uma situação, nesse sentido, que a gente não consegue compreender a profundidade de certas coisas, né? E aí você Como falou assim? porque assim, você falou de psicoeducação, Sim. e eu acho que algumas situações acabam caindo no senso comum e elas se esvaziam, sabe? E eu acho que é isso que vem acontecendo com essas questões principalmente, de depressão, ansiedade, bipolaridade, né? Ah, sim. Quando elas chegam no senso comum, a discussão fica rasa. Porque o sujeito encontra nisso uma maneira de justificar algum sintoma, às vezes, né? Ou o próprio profissional ali quer empurrar um diagnóstico, meter um carimbo na testa do cara e pronto, você está doente, né? E aí a gente não lida com as questões da maneira como elas têm que ser lidadas, né? Não entende o que elas são e nem entende o que pode fazer para lidar melhor com elas, assim. É uma coisa que caminha numa linha muito tênue, né? É importante a gente falar, mas a gente que detém esse saber é o principal responsável por fazer com que ele se difunda da maneira adequada. Mas aí é que tá o catch da situação, né? Aí que tá o punchline da situação. Punchline é o nome da nova namorada do Coringa, cara. Que bosta! Que bosta, né? Informação fresquinha das HQs aí, pra quem não acompanha. Muito. Eu sou uma dessas pessoas. Eu não acompanho HQ, certo? Eu li algumas coisas, eu tenho algumas coisas que eu gosto. Eu gosto de coisas muito mais one shot, sabe? Quando é um negócio muito grande, com múltiplos universos. Ai, irmão, sem tempo pra isso. Mas, enfim, voltando à situação séria. Mas o punchline da situação toda é uma coisa que você falou no início, né? O termo psicoterapia, e qualquer pessoa, teoricamente, né, pode, entre aspas, ser psicoterapeuta. E aí, quando a gente está falando de psicoeducação, como é que a gente lida com uma pessoa que não tem uma formação adequada para estar fazendo esses processos? Coach, entre outras coisas. Não só coach, né? Tem diversos terapeutas aí que pegam qualquer
elemento teórico de algumas linhas da psicologia ou até mesmo da psicanálise, batem no liquidificador, misturam uma pitada de chorume e passam como se fosse uma verdade absoluta, né, cara? E aí Exato. E aí, como é que fica o processo de psicoeducação? Porque quando a gente fala, por exemplo, né, eu não sou uma pessoa que é contra a medicação, em absoluto. Eu acho que tudo tem seu lugar e que as duas coisas juntas, elas podem fazer um ótimo efeito no sujeito, né? Mas quando você ouve que uma pessoa que está, obviamente, presa dentro de um processo de alucinação, obviamente presa dentro de um processo de delírio, obviamente dentro de um processo paranoide, por exemplo, e essa pessoa vai num terapeuta holístico e esse cara fala, não, brother, você só precisa tomar esse floral aqui e, tipo, larga a medicação que tá de boas, tá ótimo. Tipo, poxa, é. como é que, entende o que eu tô querendo dizer? Como é que a gente faz esse processo de psicoeducação de maneira adequada, sendo que tem muita gente muito mais atrapalhando do que ajudando, né? Sim. Porque quando você chama... Essa semana aqui na Bahia tava rolando uma treta dentro de uns grupos de WhatsApp, que uma profissional... Eu teria que contar a treta toda, e aí as pessoas me tirariam do grupo, então eu vou... Eu vou resumir um pouco a treta, mas a pessoa chegou no grupo procurando um profissional que fosse cristão. Um profissional psicólogo que fosse cristão. Essa era a demanda. E aí começou a discussão, pipipi, popopó, tiriri, tarará. Aí essa pessoa fala que foi uma solicitação da paciente, digamos assim, né? Da pessoa que estava procurando terapia, porque ela ouviu na rádio da comunidade uma psicóloga ou psicólogue, né? Ouviu um psicólogo profissional dizendo... psi. Pronto, um profissional para ser inclusiva, né? Um profissional psi dizendo que o ideal era que essa pessoa procurasse, né? Essa pessoa específica não, mas que as pessoas procurassem um psicólogo que fosse evangélico. Muito que bem. Muito que delícia, né? Olha, eu tenho minhas questões com algumas coisas das religiões neopentecostais, de fato tenho, mas eu achei essa abordagem uma abordagem tão perniciosa, tão perigosa, porque teoricamente e tecnicamente a psicologia não é para estar assumindo, entre aspas, lado de nada. Você tem que acolher e ouvir o sujeito sem julgamento. Você tem que ajudar no processo dele. Então, por que isso é tão importante? Né? E aí isso depois desenrolou numa discussão de que por que preto, então, quer pedir psicólogo preto? E aí foi assim... foi ladeira abaixo, irmão. Eu só queria te dizer isso. Né? Assim, na discussão. Tem umas paradas que, assim, por exemplo, o cara buscar um psicólogo negro. Eu entendo porque... existe uma discussão muito grande... Isso diz respeito à representatividade, sim, isso é outra coisa. Sim, existe uma discussão muito grande sobre que lugar a psicologia faz do uso do racismo, por exemplo. Né? Assim, de psicólogos que não reconhecem o racismo como algo que é uma questão. Sim. Né? Que sai estrutural e fundante. Exatamente. Aí você vai... quando você percebe que o sujeito busca alguém com essa condição, é porque ele entende que aquele sujeito que é negro minimamente, né, se espera que vai ter um olhar sobre isso. Agora, quando você parte de um pressuposto religioso, é muito difícil porque o cara pode, na verdade, estar buscando alguém só para reafirmar as neuroses. Exato. Né? Porque em algum momento, enfim, dentro do processo psicoterapêutico, a questão religiosa pode ser posta à prova. As vozes vão virar os anjos. Né? Pode ser questionada, assim, não questionada somente pelo próprio psicólogo, não, no sentido de, tá, o que isso representa para você, que lugar isso ocupa na tua vida, mas pode ser questionada pelo próprio sujeito, assim. Sim. Né? E aí enfim, é mais fácil evitar isso. A discussão foi, assim, horrível, eu tive que dar umas 2 ou 3 mijadas, assim, no grupo, foi um negócio meio feio, mas o que eu quero dizer com esse exemplo é que como é que a gente vai fazer esse processo de psicoeducação, né, que é uma coisa que é constante, que é o tempo todo,
sendo que a gente também não tem, a gente só tem, na verdade, quem atrapalhe. Entre os nossos, né, cara? Assim. Sim, Porque, porque assim, para na piorar, não real. foi uma terapeuta holística, né? Diga. É porque, na real, assim, o fato do sujeito ter um diploma não quer dizer que ele é um bom profissional. Sim. Né? Assim, não é porque a pessoa chegou no final de 5 anos de graduação que ela vai ser um bom profissional, assim. Né? Isso é real. A gente tem psicólogos bons, psicólogos ruins, psicólogos muito ruins e psicólogos que não deveriam nunca ter tido acesso a tirar o registro. Sacou? Uhum. Essa é a realidade do mercado de psicologia. Né? E aí a gente Sim. vê um desserviço, por exemplo, assim, rede social. Rede social é foda. Porque é muito fácil pro cara fazer um post irresponsável, saca? Que seja muito atraente, mas que fale merda. Ou que seja só. Você estava falando de meme anteriormente, mas ou que seja só um meme pelo meme, que não provoque nada, sabe? Não provoque uma reflexão sobre aquilo, não façam uso dessa ferramenta de maneira adequada. Então, assim, na busca dessa necessidade de estar visto ou de capitalizar mesmo, né? Assim, a gente acaba tendo entre a gente profissionais que prejudicam muito mais do que ajudam. E aí parece que pega o juramento que a gente faz, né, cara, no final da graduação, junta com o código de ética, enrola tudo bem enroladinho e bota fogo, pra não dizer. Você não ia dizer coisas. botar fogo. Entendeu? Guarda bem guardadinho, bem escondidinho, num lugar onde o sol não bate, né? Embaixo do colchão, por exemplo. Isso. Porque você sabe que agora tem bronzeamento de períneo, né? Mas tudo bem. Então, assim, a gente tem essa dificuldade, né? Com os próprios profissionais de psicologia produzindo desserviço para a psicologia. Né, cara? Assim, e não é incomum a gente ver quando você liga na TV à tarde, sei lá, bota lá no Mulheres, né? Você lembra de Mulheres com Kátia Fonseca antigamente? Programa Mulheres? muito famoso pelas donas de casa. Cara, não lembro não. Que programa é esse? Passava tarde, cara, na Gazeta, assim. Programa de dona de casa e tal. E sempre tinha um profissional psi lá falando rasamente de algum tema. Ou você bota lá no Casos de Família. Pronto, tá lá, agora eu já sei o que é. Tá lá a doutora Anaí mandando um comentário que não tem nada a ver com porra nenhuma. Como se aquilo fosse psicologia, sacou? Ou, sei lá, uma matéria do Fantástico hiperapelativa que coloca algum transtorno como sendo algo completamente endemoniado, assim, né? Ou com recorte absolutamente fora de contexto. Sim. Né? Que é super comum. Super comum. É você pegar uma linguagem psicológica e você aplicar de uma forma que não faz sentido. Pois é, cara. A gente tem alguns exemplos, né, dentro da psicologia sobre isso. Assim, acho que só para citar um, para a gente poder entrar mesmo na parada do Coringa, é a utilização do termo recalque. Sim. Né? Recalque virou sinônimo de inveja, né, em senso comum. Quando, na real, é um mecanismo psicológico muito complexo que fala de elementos que são prejudiciais no sentido de causar incômodo, né? E aí a gente tenta tirar eles da consciência de alguma forma. Não tem a ver com inveja. O recalque é uma parada que está te incomodando e você quer tirar ele da sua vista. Sendo bem didático. Só que ele sempre retorna. Né? E aí a gente tem o recalque como sinônimo de inveja, principalmente graças aí a Gaiola das Popozudas. Valesca já estava carreira solo já quando ela lançou aquela música. Sim. Grande Valesca Popozuda aí. Pensadora contemporânea. Exatamente, pensadora contemporânea. Mas vamos ao Coringa, porque já devaneamos demais. Vamos retornar, porque os dois intuição dá nisso aí. Bora voltar. A gente falava que o Coringa é uma questão, traz uma questão de arquétipo, né, de imagem arquetípica e tudo mais. E eu acho que cabe a gente falar e explicar brevemente o que é arquétipo, até porque a gente está aqui para falar de Jung de um jeito
que seja mais, que leve mais a sério, né, diferente do que a gente vê por aí. Que leve mais a sério de uma forma descontraída, né, no sentido de levar a teoria a sério e não fazer miscelânea como a gente vê por aí, né? E aí a gente pode dar uma contextualizada em arquétipo, assim, o que você acha? Pra mim é de boas. Que a frase mais clássica que qualquer um de vocês vai achar é que arquétipo é uma forma sem forma. O arquétipo Bonito isso, né? Pois é, né? O arquétipo é o que antecede, né? É o que vai anteceder aquele elemento simbólico ali, assim, é o que vai direcionar a maneira como um símbolo se apresenta, como uma imagem arquetípica se forma, né? Ou E uma aí, forma de assim, processamento basal da psique. porque é importante falar que, assim, o Jung coloca a ideia do arquétipo ser hereditário, né, universal, mas não é essa parada mística. A gente tem que pensar no arquétipo como se ele fosse um instinto para interpretar algo simbolicamente, igual a gente tem os outros instintos naturais do ser humano, né? Como a gente tem instintos de sobrevivência, instinto de preensão palmar, a gente tem diversos instintos, o arquétipo, na perspectiva do Jung, a gente pode entender assim, como se ele fosse um instinto para interpretar alguma coisa simbolicamente. Né? E aí ele vai dar essa mobilizada, né? Ou traduzindo, é a predisposição que a gente tem para estar no mundo de maneira simbólica, né? E encarar o mundo de maneira simbólica, além de produzir símbolos, né? E estar imerso nessa ideia do símbolo. E toda manifestação artística, né, para o Jung, ela é de alguma forma arquetípica, porque ela tem a chance de ultrapassar o que o cara que está fazendo aquilo ali quis expressar. Ela vai tocar lá no âmago dos sujeitos que têm contato com aquilo. E aí vem em movimentos literários, movimentos artísticos, né, de uma forma geral, assim, né, movimentos religiosos, tudo que de alguma forma faz com que a psique se movimente para entender o símbolo, ou pelo menos se sinta tocada por ele, é arquetípico, né? Mas vamos lá, Jordan, por que então que o arquétipo ele mexe tanto com a gente? Ele mexe com a gente porque, de certa forma, esses arquétipos estão na gente, né? Se eu me mobilizo com o Coringa é porque os arquétipos que constituem a imagem arquetípica do Coringa, importante salientar isso, o Coringa não é um arquétipo, o Coringa é uma imagem arquetípica formada por diversos outros arquétipos, tá? A partir do momento que tem uma forma delimitada, já é uma imagem arquetípica, não é mais um arquétipo. Tá? E aí vale para qualquer personagem, qualquer divindade, qualquer coisa. Tem uma forma e imagem arquetípica, não é arquétipo. Tá? Você vê alguém falando aí o arquétipo do Coringa, tá falando merda, tá falando chorume, e você sabe que é uma imagem arquetípica, não um arquétipo. Porque o arquétipo, ele tem essa capacidade de englobar várias coisas, mas como ele vem para a consciência e é percebido, ele assume essa forma que é apreensível, né? Então, quando a gente fala, não existe arquétipo de Deméter, né? Só para ficar um pouquinho mais claro, né? Não existe arquétipo de Deméter, existe um arquétipo materno, que pode ser expresso na imagem de Deméter. Sim. Eu tava pensando esses dias, tava jogando Pokémon, e aí eu tive um insight, assim, que o arquétipo, na verdade, ele é como se fosse o dito, cara. Sim, eu tava pensando a mesma coisa essa semana. Ele tem uma forma meio disforme, mas que consegue assumir outras identidades de acordo com aquilo que precisa ser representado ali, assim. Exatamente. Né, naquela situação. Assim. Então, pode fazer a postagem e me marcar. Se você tem dúvidas de como pensar o arquétipo, pensa no dito do Pokémon, que é mais ou menos isso, uma parada sem uma forma muito definida que assume outras formas. Para poder. Inclusive é Cumberbatch. Para poder ser representado. E aí, por que isso mexe com a gente? Mexe com a gente porque a gente tem esse instinto, né? A gente tem esse movimento de representar os símbolos, e os símbolos tocam parcelas que são nossas. No Coringa a gente tem alguns arquétipos, né? Assim, eu consigo visualizar 4 muito presentes, que formam essa figura. Né? A gente tem o Trickster,
A gente tem o arquétipo do palhaço, a gente tem o arquétipo do louco, que você já citou anteriormente, e mais do que isso, a gente tem o arquétipo da sombra, né? E todos esses arquétipos se misturam ali e dão. Legal que você escolheu um quaternio para fixar bem a figura, né? Para aterrar bem o sujeito. E aí fica completo, né? Uhum. E a gente manja da teoria ou não manja, né? Porra. Manja Ave Maria. Tô aqui só sentado olhando. Só pra situar quem tá ouvindo, assim, a Indiana falou de quaternio, é porque quando a gente pensa em figuras de quatro, né, quatro faces, quatro lados, quatro representações, o Jung dizia que era uma das formas de representar uma totalidade. Isso. Né? E aí, com isso, você estaria trazendo um símbolo mais completo, né, por assim dizer. Mas isso a mais gente pode abordar. Mais vivo, a gente aborda mais pra frente. Em um outro episódio, talvez. Talvez o número 4. Seria uma boa. E aí, a gente tem esses arquétipos, né? Trickster, sombra, palhaço, trapaceiro, tudo misturado no Coringa. Porque são arquétipos que falam de quebrar a ordem social ou de alguma forma serem socialmente inadequados, né? De fazer esse movimento que a gente percebe no personagem. Né? Assim, tanto no filme, aqui a gente está falando principalmente do filme, mas se a gente for retomar as HQs, a gente vê que o Coringa é a quebra da ordem, da rigidez que o Batman tenta trazer, né? Sim. Assim, inclusive a nível de cor, né? Enquanto o Batman ele é muito negro, né? Ele é muito monocromático, o Coringa traz essa miríade de cores, né? Uma coisa quase furta-cor, se a gente fosse olhar de uma maneira mais poética, simbólica, né? Ele transita entre todos esses lugares que o Batman sequer imagina transitar. Cara, sabe o que eu acho? Eu acho que assim, o Coringa e o Batman, na verdade, eles são duas manifestações da sombra coletiva de Gotham, só que se apresentam de maneiras distintas, assim. Eu vejo o Batman como a sombra coletiva direcionada. É a sombra voltando contra ela mesma. Direcionada? Sim. Né? O Bruce Wayne tem um objetivo. Certo. Né? Ele quer tentar dar conta da criminalidade de Gotham, fazendo uso de elementos da própria sombra para isso. Né? Então acho que ele é uma sombra direcionada contra si mesma. O Coringa não. Certo. O Coringa é a sombra sem freio, tá ligado? Sim. É a sombra pela sombra. A sombra para trazer o que tá de mais repulsivo. Então deixa eu ver se eu entendi. Né? Deixa eu ver se eu entendi. Você tá dizendo que o Batman é a sombra Nutella e o Coringa é a sombra raiz? De uma maneira um pouco esquisita, Jocosa? O Batman seria uma sombra que de alguma forma estaria sendo trabalhada. Talvez mais consciente. Um sujeito em terapia, por exemplo, sacou? Ok, faz merda, mas tá lá controlado, tá de boas, vivendo a vida dele. Exatamente, essa sombra tá de alguma forma sendo direcionada para um propósito. Não que o Batman seja um sujeito muito são, na verdade não é. Batman é tão despirocado quanto o Coringa. Mas em termos simbólicos, ele representa uma sombra que tá ali contida. Né? Tá encapsulada dentro de um objetivo. O Coringa não. O Coringa é uma sombra a céu aberto, assim. É a sombra correndo solta pra tocar o terror, mano. Por isso eu acho até que ele tem esse aspecto mais infantilizado. Não sei se você percebeu isso também no filme. Ele tem esse quê meio infantilizado, meio de, abre aspas, né? Inocência. Aquela vozinha contida, aquele corpo muito contido dele, né? E a forma como ele vai se transformando depois. Então, mas aí, o que eu percebi é que isso se dá justamente porque, nesse momento, quando ele é Arthur, né? Ele tenta conter essa sombra. Sim. Nesse momento é um movimento de repressão desse ego para tentar segurar essa sombra que tá batendo na porta toda hora, assim. Tipo, esses instintos, esse não contentamento com a ordem social, esses elementos que não são socialmente adequados, estão ali cutucando o maluco o tempo todo.
saca? Sim. E aí o Arthur tá fazendo um esforço tremendo pra não sucumbir à própria sombra, né? Porque a sombra dele não é só a sombra do Arthur, a sombra dele é a sombra de Gotham, é a sombra De coletiva. Gotham. Exato. Ele traz toda a insatisfação que a cidade tem. E é muito interessante que a primeira cena do filme é justamente isso, né? É a greve de lixo, que já tá rolando há 18 dias. A cidade tipo, devia estar um mega nojo, gerando problemas, inclusive, de saúde pública. E ele tá lá, exatamente como todo santo político, exatamente como toda santa cidade, maquiando aquela situação, né? Que é ele sentado no espelho, fazendo a maquiagem dele de palhaço. E aquele momento, é o primeiro momento que ele dá esticada no rosto para ele sorrir. Você lembra? Uhum. E é bem interessante isso, né? Quando a gente deixa a sujeira acumular, o que acontece, né? Tem uma hora que não dá mais pra maquiar. Pois é, cara. E assim, uma parada que é legal da gente pensar é que Gotham foi criada para ser o oposto da cidade de Metrópolis, né? Nas HQs. Ah, Assim. foi? Foi. Metrópolis era para Olha. representar a cidade do futuro, né? A cidade onde as coisas dão certo e tudo mais. E Gotham para representar a podridão do ser humano, Uhum. né? Assim, Legal. elas foram inspiradas em Nova York, né? Metrópolis seria Nova York de dia e Gotham Nova York de noite. Os subúrbios e os becos de Nova York, enquanto Metrópolis mais uma Nova York avançando, né? Sim, E sim. aí esse simbolismo ele fica muito presente na cidade de Gotham. A gente não pode pensar o Coringa sem Gotham, saca? O Coringa só existe Sim. porque ele tá em Gotham. É Gotham que torna o Coringa quem ele é, seja no filme, seja nas HQs. Assim. Porque sem essa sombra de Gotham que ninguém dá conta, você não teria um sujeito que é tão invadido por esses conteúdos, né, cara? E Gotham é a trina do universo DC, mano. Tudo que tem de merda é Gotham City, maluco. Brota por lá. Pois é assim, né? E aí você tem, eu tinha falado da questão do Batman e a sombra e tal. Você tem o Super-Homem que traz uma representação de um mito solar, né? De um mito de Sim. salvação, redenção, pipipipopopó. Até a própria Do outro posição lado, dele, né? sim. E do outro lado você tem o Batman que vai representar o quê? O oposto. Se o Superman está representando uma evolução do ego, né, um processo de individuação, até mesmo o próprio self, Batman vai representar tudo que está recalcado nesse sentido, tudo que está reprimido, a sombra. Né? E Agora, a vem maior cá. parte dos vilões dele trabalham esses elementos também. E pelo menos tem educação formal, né? Que eu acho isso maravilhoso. Ensino superior. Tem ensino superior. Acho isso maravilhoso. Pra ser meu vilão aqui, meu querido, você tem que ter pelo menos ensino superior. Não, tem todo um processo seletivo, né, cara? Deve ter um LinkedIn do Batman. Tá ligado? Muito provavelmente tem. Mas vem cá. Você não acha que dentro dessa construção que você está propondo aí dos 4 arquétipos, né, fazendo essa amálgama complexa que é essa imagem do Coringa, você não acha que a tonalidade maior seria dessa sombra coletiva? Porque porque é isso, o arquétipo ele é polar, né? Então, o que a gente quer dizer quando a gente fala que o arquétipo é polar? Ele pode se manifestar de várias formas, né? De formas que são consideradas mais positivas e de formas que são consideradas mais negativas, né? Quando você traz a ideia do trickster, por exemplo, que é esse aspecto do malandro, do enganador, então às vezes você tem o próprio Hermes, né? A própria divindade Hermes, ele tem esse aspecto meio do malandro, né? Ele é o deus dos ladrões também. Então, tem momentos em que ele engana para o bem, em que ele faz pequenas mentirinhas, né? Quando ele rouba o gado de Apolo e ele fala: eu sou uma criança de fraldas, eu jamais faria isso, né? Mas também tem os outros cínico pra caralho. Eu sempre morro de rir quando eu releio essa cena. E tem outros momentos em que essa mentira, em que esse enganar, ele é mais perigoso, né? Quando ele toca a flauta e mata, por exemplo, o guardião lá da Ino, né? Ino não, Io, que é o Argus. E
Mas, assim, existe essa possibilidade de transição entre essas duas polaridades. Você não acha que, dentro dessa proposição sua de Coringa, a ideia é que a sombra, bem mais sombria mesmo, né, não que os junguianos New Age chamam de sombra dourada, você não acha que ela é muito mais o tom que forma, que dá a cola dessa imagem? Cara, voltando a uma parada que eu falei lá no começo, assim, o filme tem muito uma coisa de esfregar na nossa cara as nossas falhas, né? Então, assim, Sim. quando eu penso nisso, eu penso que esses arquétipos se apresentam equilibrados, sabe? Por que eu digo isso? Eu acho que ele se fundamenta, assim, na sombra, num primeiro momento, para a partir daí construir as representações desses outros arquétipos. Você tinha falado da cena dele pintando o rosto lá no início do filme, mas ali ele ainda não é o palhaço no sentido arquetípico. Sim. Né? Ele é só um cara pintando o rosto. Sim. Né? Ele se torna palhaço no sentido arquetípico quando ele pinta o cabelo. Né? E tá lá fazendo aquela maquiagem. Né? Que aí tem uma parada, né, em palhaçaria que é tipo assim, na verdade é o palhaço que te veste, né? Não é, não é você que veste o palhaço, né? E é a partir dali que ele se transforma, cara. Eu tenho clorofobia, não sei se você sabe. Não sabia, não. Então foi muito difícil assistir esse filme. Mas nesse momento você vê essas outras representações. Antes você tinha pequenas pontuações desses arquétipos aparecendo no personagem, sabe? Sim. Mas aí a partir daí, cara, assim, eu acho que ele mostra muito sombra, enfatiza sombra, porque todos esses arquétipos falam com coisas que a gente reprime. E aí falam com a nossa sombra de alguma maneira. Aí viria essa tonalidade, entendeu? Porque tá jogando na cara a nossa sombra. Sacou? Mas acho que todos esses arquétipos aparecem meio que equilibrados ali. Na maneira que o personagem se constrói, sabe? Porque você tem, assim, a questão do rompimento dele, né? Desse momento, assim, que depois que ele vai ao ar... gente, desculpa, vai ter spoiler pra caralho. O filme já saiu há 4 meses. Se até eu, né? Tipo, pelo amor de Deus, me ajuda. Não tem jeito. Foi mal aí. O filme vai concorrer ao Oscar aí, cara. Pô. Todo mundo já viu. Mas eu tenho um texto sem spoiler aí. Quem quiser ler o texto, lá no texto não tem spoiler, não. Você tá falando, me perdi. Recalquei. Você tava falando dessa construção da imagem e tal. Isso, então. Depois que ele vai ao Arkham, né? E aí o filme te faz questionar toda a vida do cara. Assim, tipo, será que foi tudo um delírio mesmo? Como é que isso se deu? Né? Até que ponto esse sujeito já teve contato com a realidade ou não? Né? Você percebe os arquétipos se manifestando, assim. E aí, assim, por exemplo, o arquétipo do louco ali incorpora. Sim. Né? Assim, e aí a gente fala incorpora, ou possessão por arquétipo é um termo que a gente usa, tá, gente? Na psicologia junguiana, assim, quando o arquétipo passa à frente do ego da pessoa, toma conta da personalidade, o sujeito meio que fica possuído nesse sentido simbólico por aquele arquétipo, tá? Então não estranhe se surgir o termo possessão aqui no meio do caminho. Isso. Mas vamos explicar que não é por uma entidade. Eu aposto que a maioria de vocês já teve um momento em que vocês fizeram algo e falaram assim, meu Deus, o que aconteceu comigo? Por que eu fiz isso? Não era eu. Eu jamais faria um negócio desse. Então, é essa situação. Só que quando você tem uma pessoa que tem um transtorno mental e um transtorno mental cronificante e agravante, né, também a depender do transtorno mental, a coisa toma uma outra tonalidade. A figura ganha um outro desenho, né? Assim... E é interessante, tem uma frase no filme que eu achei assim fenomenal, que é assim, Gotham precisa de um flautista de Hamlet. Hamlet não, caralho. Hamlin. Que é justo que eles estão falando dos ratos, né? Enfim, que não são ratos, são super ratos. E eu achei aquilo sensacional, porque é naquele ponto dessa frase que ele tem a grande virada. Né? Que ele se torna esse flautista
que vai guiar essa loucura coletiva, né? Esse delírio coletivo, essa queda. Pois é, que é a principal função, assim, do arquétipo do louco, que é inflamar a gente para fazer umas ações assim que numa situação normal de temperatura e pressão a gente não faria. É a tequila dizendo, vai lá, você sabe dançar. Pois é, né, cara? O louco, ele faz a gente agir instintivamente, né? Tem até aquela parada de algumas versões a carta ser representada vendada, né? Que seria Sim, uma representação desse simbolismo, né? Bem bonita, por sinal. Do Gosto louco, bastante. do louco enquanto instinto, assim, que você não precisa ver, né? Você não precisa saber algumas coisas que você está fazendo, basta seguir o fluxo, assim. Seguir mais um aspecto intuitivo. Que é uma coisa até bem interessante, né, que tem no judaísmo, né, que, tipo, não tem caminho. O caminho se faz no momento que você caminha, né? Sim. Tipo, o maço abriu depois que Moisés meteu o pezinho dele e foi andando. Aí abriu. Mas né? Moisés teve quantos anos? 40 anos para pensar o que ele ia fazer, né? Coitado. E vocês achando que tudo vai se resolver em uma sessão de 50 minutos. Vocês me dão tempo, hein? Pelo amor de Deus. Uma das paradas do louco, assim, que eu acho que faz o Coringa ser tão marcante é porque ele explicita o louco da gente, sabe? A gente tem medo de enlouquecer, né? Socialmente, o louco foi repreendido, o louco sempre foi excluído do âmbito social, né? Você tinha... Talvez por isso a imagem até da Arlequina seja mais tensa. Por quê? Assim? Não sei se eu entendi exatamente. Me explica aí. Não, assim... porque o Coringa, ele deixa tudo muito cru, muito explícito, né? Mas, assim, eu vejo vários profissionais da área da saúde mental dizendo que querem ter uma estatuetinha da Arlequina, ou quando conhecem a personagem se identificam, né? Perigoso, hein? Leva pra terapia, gente. Você entendeu o que eu quis dizer. Pronto. Você entendeu o que eu quis dizer. Porque a Arlequina, ela é uma profissional da área da saúde. Ela era psiquiatra do Arkham, né? Exato. E a partir daquele momento que ela tem aquele contato intenso com o Coringa, ela quebra. Né? E isso é um perigo que todos nós, profissionais da saúde, temos. Então é por isso que eu tô querendo dizer que talvez, nesse sentido específico, a imagem da Arlequina seja muito mais pungente do que a do Coringa. Né? Porque o Coringa tá escrachado para geral, mas o da Arlequina é muito mais assim... A da Arlequina tem um mecanismo de defesa ali, né, no primeiro momento, tentando dar conta disso. Esse ego não tá tão fragilizado, né? E aí, assim, a gente pensa essa parada, né, e é perigoso por quê? Porque a loucura é trazer o inconsciente pra falar, né? Assim, sem filtro, né? E aí, se a gente pensa que o louco, ele é sempre socialmente repreendido, sempre não, né? A gente sabe que em alguns momentos de algumas civilizações, os sujeitos que tinham alguns transtornos mentais, eles eram até considerados agraciados pelos deuses, né? Mas pós-Idade Média para frente, o louco passa a ser cada vez mais rechaçado. Então, se eu enlouqueço, eu tô fora da sociedade, eu sou marginalizado, eu não caibo mais aqui, né, cara? Tinha até uma parada na Idade Média, não vou lembrar agora o período, como isso acontecia exatamente, mas que, tipo, eles enchiam um barco de pessoas que tinham problemas psicológicos, assim, psiquiátricos, e largavam esse barco no mar, assim, tá ligado? Chamada Anal dos Loucos. Assim. Tipo, some daqui, desgraça. Opa, Brasil? Opa! Deve ter vindo parar aqui pra gente né? Ninguém morreu, veio todo mundo pra cá. Mas você tinha isso, né? E você tem a construção dos manicômios mais pra frente, né? O encarceramento das pessoas com problemas psiquiátricos. Enfim. O louco é uma questão de ordem pública. Literalmente. Né? Porque ele não tá nem aí pra sociedade. O cara tá andando sem roupa, o cara tá gritando, o cara tá
tá fazendo suas necessidades básicas enquanto você tá passando, ou o cara tá te questionando uma parada que você não consegue entender, o cara tá falando de uma parada que não faz o menor sentido pra você. Então o louco, ele é um foda-se pra sociedade. Por isso que a gente tem E é tanto medo de interessante como enlouquecer. E é interessante como essa imagem do louco, ela também é um pouco profética, né? Sim. Eu aposto que todo mundo que vai ouvir, que tá ouvindo, né, tem um louco da sua cidade que é super conhecido e que às vezes ele já virou até parte daquele meio, né? Aqui em Petrópolis a gente tem o famoso Gil Brother, o Huawei do Hermes e Renato, né? Que é um sujeito que claramente tem questões psiquiátricas assim, mas que virou personagem mesmo, né, cara? O maluco fazia parte de casting de um dos programas mais famosos da MTV. Né? O louco, ele fascina, né, cara? Ele fascina até um certo ponto, assim. Fascina desde que eu não precise beber da mesma água que ele, saca? Não preciso me banhar nesse mesmo rio. Mas é aí que tá a questão. E aí que quando a gente fala, e que eu já fui muito criticada por isso, quando eu falo, não pode eliminar o ego não, gente, tem que manter o ego, tem que fortalecer o ego, botar o ego no crossfit, botar ele pra tomar um whey, crossfit, no caso, terapia. Exato. Né, tipo, fazer um fortalecimento de ego, porque essa ideia de que o ego tem que ser eliminado, ela é absolutamente equivocada, né? Isso vem dessa mistura New Age, né, cara? Pois é, e é isso. New Age que é foda. E é essa parte interessante, porque o louco, ele é o arauto do inconsciente. Sim. Sabe? Quantas vezes de maneira sincronística você não tá andando e, tipo, um doido de rua fala alguma coisa, né? Ou algo muito interessante, ou algo muito estranho, muito fora do normal acontece na sua vida e isso dá um clique, isso dá um start, né? Isso é o beber dessa fonte. Isso é o tomar banho nessa água, que é a água do louco, sabe? Só que se você não tem uma estrutura egóica, como, por exemplo, o Arthur não tinha, ele estava ali, ele não estava nadando, ele estava submerso naquela água. E me lembra a frase que o Jung falou pro James Joyce, né? Quando o James Joyce foi conversar com ele sobre a filha dele, né? Que ele falou, olha, nas águas que você nada, sua filha afunda. Irmão, sabe? Tem uma frase, eu não vou lembrar agora de quem é. Eu tenho quase certeza que ela é da Anísio da Silveira, mas eu não posso afirmar com propriedade. De que o louco mergulha no inconsciente sem um escafandro, né? O terapeuta tá com um escafandro ali. Sim. Né? Ele vai seguro até certo ponto de que essas figuras, essas imagens arquetípicas não vão te engolir, não vão te atravessar. O louco não, cara. O louco chega na beirada do inconsciente e dá tibum, sacou? De cabeça e na maioria das vezes não retorna, né? Pois é. Quando a gente pensa nessa... Quando retorna, ele fica parecendo gelo no uísque, né? Só... Outra parada assim. que é importante a gente falar é que assim, a gente pensa em um estado psicótico na psicologia analítica, ele não necessariamente é algo irreversível. Né? Pra gente, o sujeito pode abrir um quadro psicótico. A psicose não é uma estrutura como é pra psicanálise. É isso que eu quero dizer. Né? O sujeito pode abrir um quadro psicótico e voltar tranquilamente, assim como o sujeito pode abrir um quadro psicótico e nunca mais voltar a ser o mesmo. Né? A gente tem assim essa maleabilidade para pensar psicose dentro da linha. Isso já aconteceu alguma vez na vida, já da Indianara? Já? Sabina Spielheim. O próprio Jung, cara. Jung. Pô, eu tô pensando em começar a usar a frase. Eu tô mais louco que o Jung em 1913, cara. Quando eu quiser me referir a algum fato. Eu vou tatuar isso. Porque, pô, o Jung em 1913, assim, pra quem não sabe, foi quando começa o processo de produção mesmo, né, da psicologia analítica, que ele tem todo o momento de reclusão dele, né, vai lá ler o Memórias são as Reflexões, que ele fala disso, o Livro Vermelho, tem as produções que ele fez e tal, e o cara tem vários surtos, né, abre diversos sintomas psicóticos, mas depois ele volta, né, aparentemente ele volta bem.
né? Consegue ser um louco socialmente produtivo depois, né? Volta ao normal, entre aspas, assim. Foi brincar de hominho, foi esculpir pedra, então arte ajuda, galera. Cara, a arte é uma das melhores formas de dar conta do inconsciente, assim, porque ela é instintiva, né? Então, Sim. é de boaça, assim, para poder ajudar a manejar essas questões. Você estava falando da questão das cores do Coringa e tal, e isso tem a ver com o arquétipo do palhaço, né? Da quebra da rigidez, né? Sim. O palhaço é esse arquétipo que quebra a rigidez, né? E quando a gente pensa nisso ao longo da história, não só do filme, mas da história como um todo, né? Ele é quase sempre um bode expiatório. É nele que você vai ver representadas essas questões, né? Você tem uma HQ famosíssima do Batman, Piada Mortal, que todo mundo já ouviu falar e tal, não sei o quê, que um dos objetivos do Coringa era provar que, sob determinada circunstância, uma pessoa de bem poderia enlouquecer. Sim. Que HQ arrombada. É pesado, é a HQ que ele estupra a Bárbara, né? Enfim. Mas ele estupra mesmo ou isso fica subentendido? Porque pra mim ficou subentendido. Cara, eu não lembro de ter... Olha, enquanto mulher, na minha cabeça, ao mesmo tempo que na minha cabeça, enquanto mulher falou estuprou e atirou, ok, tá pacificado. Quando eu olho para aquilo, eu penso assim, tá, mas não teve nenhuma imagem, algo cabal, só mostra o sangue, né? Mas sangue. Aí é que tá, cara, eu não lembro, assim, porque eu não sou um fã do Batman, não acompanho as paradas do Batman com um certo fervor, mas eu não lembro de ter visto nada que descontradizesse essa suposição, socorro. Então vamos consultar o Sávio depois, que com certeza ele deve lembrar. A questão é, mesmo que não tenha existido o ato, ele deixou isso subentendido pro pai dela, né? Sim. E pra ela também, assim. Eu tô lembrando de alguma coisa agora em que ela fala que foi sim, cara. Não sei da onde, se isso tá vindo da minha fantasia, da minha imaginação, mas eu lembro de ver algo da Bárbara dizendo que foi estuprada sim, cara. A Bárbara, pra quem não sabe, é a Batgirl, tá, gente? Batgirl, Bárbara Gordon, segunda Batgirl. Bárbara Gordon. Mas é aí que tá o foda, porque quando você tem uma personalidade tão enérgica, tão potente quanto a do Coringa, né, que é um mestre de manipulações, ele também pode muito bem ter plantado isso, né? É aquilo, enquanto mulher e que tem empatia por essa imagem de mulher, né, que é a Bárbara Gordon e tal, eu tenho certeza absoluta que ela foi estuprada. Ele não perderia essa oportunidade, né, de quebrá-la pra ele tanto possível. Faz quanto fez, né? Exato. Tipo assim, não tem... Mas eu acho que na HQ isso fica meio na dúvida, fica meio no ar, mas eu posso estar errada. Eu também não lembro, assim, até porque tem muito tempo que eu não leio nada do Batman. A última coisa do Batman que eu vi foi o filmezinho que saiu, Batman Ninja, acho que no ano passado, o ano retrasado. E aí, assim, pensando nessa questão de explicitar as falhas humanas ali, né? Você vê que é um cara que não se importa em fazer isso. Sim. Porque é isso que o palhaço faz. O palhaço se expõe sem se importar, né? Ele se expõe para que os sujeitos se identifiquem de alguma forma com isso, né? Enquanto símbolo. E aí esse alinhamento que tem na figura do Arthur permite que isso aconteça. Sabe uma coisa interessante geral, né? que deu um insight aqui? Ainda dentro dessa questão das cores, né? O quanto que a paleta de cores da fotografia, ela começa num tom muito escuro, né? E ela, aos poucos, ela vai ficando mais clara, numa tonalidade mais viva. Inclusive a nível musical, né? Nos 2 primeiros terços do filme, fica aquele violoncelo pesado no ouvido, sabe? Aquilo eu sou uma pessoa muito musical. Então aquilo vai angustiando. E à medida em que ele vai entrando nesse processo de, abre aspas, né, libertação, ele mesmo fala que é um processo de libertação,
né, que ele para de tomar medicação, que ele vai fazendo uma série de coisas, a paleta vai ficando mais clara, com cores mais vibrantes, Mais e a vivas, né? música mais vivas, isso, e a música ela vai ficando mais animada. Começa a tocar Uhum. um jazzão, assim, começa a tocar uns rockabilly, uns funk americanos, uns negócios assim. Eu falei, caramba, o quanto que às vezes o próprio sintoma, não nesse caso, tá, gente? Só um exemplo. Mas o quanto que às vezes o próprio sintoma, ele entra como uma possibilidade de libertação para essa psique, para ela tentar voltar a ter um funcionamento, digamos assim, mais regular, para não usar a palavra normal. É porque, assim, a gente tem que ressaltar aqui também que quando a gente pensa na psicologia junguiana, a gente não pensa em equilíbrio, a gente pensa em harmonia da psique. Sim. E a harmonia da psique pode significar exatamente que uma manifestação arquetípica precisa estar mais exacerbada do que outras, né? Você precisa dar mais vazão a um sintoma, no caso dele, a essa sombra, a esse arquétipo do palhaço que estava reprimido, recalcado. Isso precisa passar mais a ver a luz, né? Tem que sair de ser tão reprimido, ficar tão inconsciente. E aí é esse que é o foda, né? Que agora eu vou polemicar. O quanto que ele entra num processo de saúde mental. Polêmicas. O quanto que ele entra, Arthur, entra no. Hã? Mamilos polêmicos. O quanto que ele, Arthur, entra nesse processo de saúde mental própria e, tipo, foda-se o resto. Né? Eles que lutem. Porque ele atingiu o equilíbrio dele ali a partir da exacerbação do sintoma dele, né? E o quanto que a gente, dentro da psicologia analítica, a gente considera que o sintoma não é necessariamente algo negativo, né? Às vezes ele é a única forma pela qual aquela psique teve para se manter. Pois é. E se você tira o sintoma, já era. Uhum. O cara cai. Aquela psique desaba. Desaba completamente. Completamente. E aí, com isso, eu acho que dá pra gente falar um pouco do último arquétipo, né? Que é o arquétipo do trickster, voltado pra essa parte, né? De como... Peraí, a gente já falou de todos? Já? Já? Nem percebi. Pô, a gente já tá aqui há 1 hora, maluco. Mas, enfim, desculpa. Eu tô me divertindo. Trabalhe com aquilo que você ama. E você terá de trabalhar no final de semana. Um sabadão. Mas vamos lá. Real, eu não percebi, mas ok, vamos. O trickster, ele sempre desafia a ordem, né? E pra alcançar a própria ordem interna, o Arthur precisa desafiar a ordem coletiva, né? O contrato ele perverte, social, na verdade, né, cara? o contrato social, né? Ele subverte. Ele literalmente bota fogo no contrato social, cara. Exatamente. Assim, Foda-se. né? E é sempre através... O trickster age através do inesperado, né, cara? O trickster é o arquétipo da surpresa. Assim, ele vai trabalhar quase sempre com aquilo que você não espera dele. Você tá com uma expectativa, porque, pô, beleza, todo mundo esperava que o Coringa ia causar um caos na cidade. Sim. Agora, mano, você quer ouvir uma piada? O que foi aquilo, parceiro? Ó, aqui, deixa eu fazer um parêntese. Eu acho que não cabe pra gente ficar contestando ou pensando se aquilo tudo foi uma alucinação ou não. Até porque, a nível psicológico, se aconteceu na fantasia, é uma realidade dentro da vida psíquica daquele sujeito. Pra ser trabalhada. Isso. Tá? Então, assim, eu acho que não cabe nós dois ficarmos aqui. O filme todo foi uma alucinação do Arthur. O Arthur tava com camisa de força, né? No se batendo o tempo todo dentro do Arkham. Não, eu acho que não cabe, né? Então, eu acho que é importante a gente olhar isso como uma realidade psíquica, né? Porque, querendo ou não, tocar fogo no contrato social, literalmente, foi uma senhora piada. E uma senhora piada que eu acho, assim, muito escroto. Não sei se as pessoas repararam, provavelmente sim, mas quando ele sai daquela última cena, os pés dele estão sujos de vermelho.
Então, muito provavelmente, né, ele contou uma outra piada para contar aquela. Cara, assim, o filme é muito genial se a gente olhar na perspectiva da psicologia analítica, assim. Eu acho muito maneiro a gente poder olhar para essas obras de ficção com o olhar da psicologia analítica, porque para quem gosta, né, para quem estuda a teoria mesmo, é uma parada muito fascinante, saca? Eu lembro, só contar um episódio aqui, quando eu fui assistir Toy Story 4, né? Já viu Toy Story 4? Não. Onde já não. Eu não gosto da franquia. Começar a mandar uns ingressos de cinema aí pra Salvador. Nossa senhora, minha filha. Eu não gosto muito da franquia. Enfim. No final do filme rola toda a parada com o Jill Buzz e tal. E num momento crucial de decisão do Woody, você tem o Woody em cima de um telhado, assim, né? De um teto de uma cabaninha dessas de feirinha, né? Daquelas feirinhas que tem lá, tipo circo e tal. Essas feiras. E atrás dele aparece uma roda gigante, assim. E aí fica o Woody no meio da roda gigante e a roda gigante toda, assim, como se fosse uma mandala. Podemos dizer assim. E aí eu vendo essa cena, tipo, caraca, mano, o filme todo falando de um movimento de desenvolvimento do Woody com ele mesmo e tal. Tem toda uma parada de individuação do Woody. E aí chega no final, tá o Woody no meio de um círculo, assim, pronto, individuou. Tipo, pois é, já era, enfim. Mas quando a gente olha pra essas paradas, né, seja HQ, seja os filmes, assim, eu piro real, assim. Quando eu fui assistir o Logan no cinema, meu Deus do céu, saí alucinado, cara. Saí alucinado. Porra, é isso. O lugar do arquétipo, o lugar do inconsciente é o lugar da vida. Sim. Né? A gente não pode estar trancado só entre quatro paredes do consultório achando que a vida vai se processar ali, sabe? A gente tem só 50 minutos com o paciente, se for paciente particular, porque se for plano de saúde é 30 por semana. Nem atendo plano. Hashtag fica crítica. Deus me livre de plano de saúde, amém. Pois é. A vida se processa fora dali, sabe? A vida tá no cinema, tá no filme, tá na música, tá, sabe, no livro que a pessoa lê, na forma como ela senta, na escolha de roupa. Eu nunca esqueço que teve uma paciente uma vez que ela chegou com umas... Eu não vou detalhar não, porque pode ser que ela escute. Mas ela chegou com uma roupa de um determinado personagem, né? E aí todo o tema daquela sessão foi baseada na imagem daquele personagem. Pô, mas isso rola direto. Direto, cara. Sabe? Direto. E eu acho que isso é muito fantástico, né? É você ver a potência das coisas ali. E pensar assim, pra gente, né? Pelo menos para quem é da psicologia analítica de uma maneira séria mesmo, entende todas essas manifestações artísticas, seja o filme, seja o HQ, seja o anime, o mangá, seja lá a porra que for, como as representações mitológicas de hoje, assim, tem tanto valor quanto os mitos tiveram para a história da humanidade. Assim, é contar as narrativas sociais através de figuras arquetípicas, explicar essa realidade de alguma forma. São os mitos modernos. Sim. O Campbell falava que o mundo estava desmitologizado e isso fazia com que a gente buscasse as figuras mitológicas justamente no esporte, né, nas figuras bem-sucedidas e tal, enfim. Mas eu acho que a gente tem muito mito aí, cara, que a gente não enxerga como mito. Muita gente não enxerga, muita gente não valoriza como mito, mas isso tem tanto valor para nossa psique quanto se eu pegar a Ilíada, por exemplo. Porque essas imagens, Jordan, elas estão desacralizadas, né? Eu falei bastante sobre isso nos meus 2 trabalhos, tanto da pós quanto da graduação. Essas imagens, elas perderam esse investimento energético que tradicionalmente o arquétipo traz. Por isso que nos afeta, né? Porque despende uma energia psíquica muito forte em cima daquilo, né? A gente não precisa ir muito longe. Quando foi a última vez que uma música ficou presa na cabeça de vocês? Carnaval tá vindo aí, minha gente.
Então, assim, Qual a música será do o hit do carnaval? Qual será o hit do carnaval e o quanto isso fala da nossa população? Tipo, parece zoeira, mas é bem sério, né? O carnaval é uma puta manifestação arquetípica. Sim, tipo, sombrão. Pô, Sombrão na rua. libera a sombra, libera a sombra. Release the sombra. Tipo, porra, é incrível, né? Ainda mais em locais que tem uma festa muito grande, tipo aqui em Salvador. Né? Tipo, 2, 3 milhões de pessoas na rua, numa avenida, num lugar só, sabe? É muito louco isso. E o fato dessas coisas terem se desacralizado pra gente, essa energia psíquica ter se dissipado e não ter sido reinvestida de uma maneira mais produtiva, faz com que a gente tenha essa ideia de esvaziamento, né? Sim. Então talvez por isso as pessoas não compreendam que uma HQ seja tão importante, por isso que as pessoas talvez não compreendam que Sandman é muito importante. Que é uma obra do caralho, fantástica. Talvez as pessoas não compreendam que aquele filme foi representativo daquela época, né? Aquele filme falou com as pessoas de uma determinada forma que outras formas não conseguiram alcançar, não chegaram a alcançar. Né? E eu acho que faz parte desse, entre aspas, plano secreto de desacralização, né? De minar o contato. Não, tipo, sério e ao mesmo tempo não sério, né? Falando sério, mas de maneira jocosa. Porque isso mina. Do trickster aí, ó. Porque isso mina o contato da gente com as nossas imagens internas. Porque se a gente simplesmente passa pelas coisas, se a gente não vivencia as coisas, se a gente não experiencia as coisas, a gente não vive realmente aquilo, né? Então, se eu não experimento toda a minha vontade de potência, todo o meu super-homem nietzschiano nessa figura do Coringa, por exemplo, lendo um HQ ou vendo um filme, qual é a outra oportunidade que eu vou ter de vivenciar miticamente isso? Pois é. Essas figuras fazem com que a gente não precise chegar ao ponto que o Arthur chegou, por exemplo. Exato. É através das figuras arquetípicas que a nossa psique se organiza. É através das figuras arquetípicas que a gente não precisa surtar brabão, assim. A gente consegue dar uma amenizada nas coisas, né? Por isso que, na perspectiva da psicologia analítica, a gente sempre recomenda que a pessoa busque um mito, uma história ou qualquer coisa que faça sentido dentro daquela narrativa que ela está trazendo, né? Porque esse mito individual já foi representado no coletivo, pelo menos parcialmente, né? E aí a gente consegue ajudar e ter ferramentas simbólicas para dar uma organizada mesmo, né, na cabecinha da pessoa. E ajuda, tá, gente? Então, assim, a segunda dica da tia, a primeira foi arte não é zoeira. A segunda dica da tia é mitos, contos de fadas, lendas, histórias, etc. também não são zoeira. Videogame. Também não é zoeira. Pô, eu indico direto, cara, dependendo do paciente, se o paciente já tem essa vivência, já tem essa experiência, eu indico a HQ, o tal jogo. Pô, indiquei o Celeste, já viu o Celeste? Não. Não? Celeste é um joguinho indie que você é uma garota, Madeline, e você tem que subir uma montanha chamada Celeste, né? O seu objetivo no jogo é esse, subir essa montanha. Só que, mano, o jogo é processo de individuação do início ao fim. Qual é a plataforma? Cara, tem de PC, tem de Switch. Eu tenho no PC e no Nintendo Switch, mas ele tem multiplataforma aí e é levinho, assim. Roda em qualquer coisa. Porque vou procurar. É indie, né? Aqueles gráficos meio 8 bits, 16 bits e tal. Ai, que bonitinho. Pra tu ter noção, tem um momento do jogo que ela encontra um espelho. E quando ela encontra um espelho, ela liberta o lado negro dela. E aí você fica fugindo, você tem que subir uma parte da fase, a parte da montanha, fugindo da tua sombra, assim. O que torna o caminho muito mais difícil. que já é difícil, assim. O jogo é difícil pra cacete. E aí fugindo da sombra fica mais difícil ainda. Aí você pode fazer várias escolhas e tal, assim. O jogo é incrível, assim. Tanto que eu cheguei até a dar uma entrevista pro jornal Globo por causa desse jogo, assim, que eu apresentei para um paciente e tal. Eu falei que pra ela seria legal. Ela gosta de videogame e tal, não sei o quê.
E tinha muito a ver com o movimento que ela estava fazendo na vida dela. Né? Aí acabou me rendendo uma entrevista ter feito isso, cara. Olha que incrível. O Jordan, ele finge que ele é introvertido, tá, gente? Mas ele é extrovertido. A única Não. pessoa realmente introvertida aqui nesse podcast sou eu. Tá? Deus me livre de ser extrovertido. Você é extrovertido, Não, sim. Você bote sua capinha, você se assume e saia do armário. A minha persona profissional é extrovertido. Meu sim. Tá? O meu selfie? Não. Mas enfim, cara, a gente já tá falando pra caramba de outras coisas, já estamos devaneando. Já estamos aqui a 1h20. Vamos fazer um fechamento aí. O que a gente pode tirar de lição do Coringa? O que você acha que o Coringa tem a nos ensinar? Eu acho que o Coringa tem a nos ensinar para sermos mais gentis com as pessoas. Sério, sem zoeira. Mais amor, por favor. Sim, sério, real. Meu primeiro pensamento foi: a gente precisa ser mais gentil um com o outro, né? E com gentileza eu penso em empatia. A gente precisa pensar na empatia de se colocar no lugar daquele sujeito, né? E não é se colocar no lugar do outro sujeito, né? De se colocar no lugar do outro e se anular. Não, mas é aprender a negociar, se relacionar verdadeiramente com as pessoas, sabe? Um tipo de relação que não seja na base da vergonha, do bullying, do ódio, de você execrar alguém pelo que ela é, né? Uma coisa muito mais de ouvir o outro, de ter uma compreensão maior do outro. Eu acho que só isso aí já teria segurado o Arthur bem mais. Eu concordo, mas eu acho que essa melhora de relação com o outro tem que partir de uma melhora de relação com a gente primeiro. Com esses aspectos arquetípicos que estão dentro da gente, saca? Se eu não lido do meu louco, eu não vou tratar bem uma pessoa que tem um transtorno mental. Se eu não lido bem com a minha sombra, eu não vou tratar bem uma pessoa que tem um transtorno mental. Saca? Se eu não lido bem. Vai ter tempo pra entender, né? Pra ouvir. Se eu não lido bem com os meus impulsos destrutivos, eu vou projetar isso no outro. Assim. Tem uma citação aqui do Jung, no Dinâmica do Inconsciente, que eu coloquei no texto, eu vou até ler aqui. Abram aspas. Infelizmente, não há dúvida de que o homem não é, em geral, tão bom quanto imagina ou gostaria de ser. Todo mundo tem uma sombra, e quanto mais escondida ela está da vida consciente do indivíduo, mais escura e densa ela se tornará. De qualquer forma, é um dos nossos piores obstáculos, já que frustra as nossas ações bem intencionadas. E Jung, no Dinâmica do Inconsciente. Palavra da salvação. Graças a Deus. É importante olhar para nossa sombra, assim, porque senão a gente sai gerando muito caos e destruição desnecessária. Senão a gente sai tratorando as pessoas, né? Eu acho que Sim. O objetivo da vida não é a gente... Eu não sei qual é o objetivo da vida, mas eu tenho quase certeza que não é tratorar ninguém. Eu não sei, eu não lembro se eu li o manual de instruções quando eu cheguei aqui. Mas... Eu queimei. Eu acho que, no geral mesmo, a gente pode pensar o Coringa como um aliado, saca? Esse filme é um aliado pra gente discutir questões de saúde mental, negligência com pessoas com transtornos psicológicos, que efeito que a sociedade tem nisso, né? Como a gente está falhando, né? Onde a gente está acertando, porque em alguns momentos existem alguns movimentos que acertam também, a gente não pode ser hipócrita e achar que a sociedade só erra, né? Existem movimentos, mesmo que poucos e diminutos, mas existem. Incipientes e juvenis. Sim. Eu acho que é isso, cara. O Coringa, ele expõe e mete o dedão na nossa ferida, né? Assim, eu acho que o hype que esse filme teve foi merecido. Essa pegada que a Warner vai ter agora em trabalhar, porque vão ter outros filmes dos vilões da galeria do Batman, né? Próximo, se eu não me engano, é o Mr. Freeze. E Aves de Rapina? Aves de Rapina sai agora, pô. Sai esse mês. Se já não saiu, não sei. Eu acho que já saiu, cara. Porque eu já vi algumas pessoas já assistiram, já estão fazendo review. Pra variar, tem uma penca de macho escroto reclamando. A gente pode vir falar de Aves de Rapina em algum outro momento, em algum outro dia. Mas
Eu acho que o fundamental é saber que enquanto manifestação artística, enquanto a manifestação artística tem essa potencialidade de mobilizar os sujeitos, a gente consegue encontrar, mesmo que não 100%, não, esse não tenha sido o objetivo de maneira 100%, a gente consegue encontrar numa manifestação artística um aliado para falar de saúde mental e para discutir, levantar a bola sobre essas questões, sabe? Assim, é óbvio que o filme tem o objetivo de ganhar dinheiro, ninguém aqui é inocente, né, ingênuo, né? O filme tá aí pra Warner encher as maletas de grana, obviamente, assim, mas o fato de permitir uma experiência que diverge do que vem sendo o universo de filme de super-herói, assim. Que eu não quero nem entrar no mérito de criticar ou não, porque eu particularmente gosto, mesmo sabendo que é super raso e que foge muito da experiência que você tem na HQ, né, na profundidade que você tem nas HQs, por exemplo. Eu gosto pra caramba do cinema de super-herói, das séries de super-herói, mas é bom a gente poder olhar pra isso com a profundidade que as revistas têm. Porque nas revistas você tem selos que tratam de aspectos mais adultos, mais maduros, e poder ver isso chegar ao cinema é legal também, assim. E a arte ajuda a gente a experienciar as coisas, né? Sim. Ajuda a gente a se repensar nesse lugar. Então, vamos ter empatia conosco e com os outros crianças. E é isso, né? 1h25. Não sei se as pessoas terão paciência para nos ouvir durante esse tempo todo. Ah, irmão, a gente tem para ouvir os outros, tem que ter para ouvir a gente também. Se você chegou até aqui o final, muito obrigado. Parabéns, você merece um troféu. Bota uma hashtag eu cheguei aqui, hashtag eu cheguei até aqui. Você é um guerreirinho, você é minha sopinha de abóbora. Guerreirinha. Tá? Pode ser guerreirinha também, tá? Pode ser Vamos ser inclusivo. Esse é o nosso segundo episódio, né, do Forever Young. E a gente vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima com algum tema que nem a gente sabe qual é ainda. Mentira, a gente já sabe, a gente só não quer falar, tá? Mentira, a gente não sabe não. Sabe sim, a gente vai falar sobre como ler Jung. Ah, é verdade. Viu? Beijos. Fui.